para você, muito boa tarde. Estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. No BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Marcelo Silva, CFO e diretor de RI da Ouro Fino Saúde Animal, que é a maior empresa do setor de origem brasileira. O lucro da companhia cresceu 91% no segundo trimestre e a Ouro Fino vê potencial de mais crescimento daqui para frente, sobretudo no setor de animais de companhia, os pets, cada vez mais presentes nas casas dos brasileiros. O mercado de saúde animal no país é um dos mais importantes do mundo. E a partir de agora, nós vamos saber como a Ouro Fino está posicionada nesse mercado e quais são as perspectivas da empresa para os próximos meses. A Ouro Fino Saúde Animal trabalha na pesquisa, no desenvolvimento, produção e comercialização de medicamentos, vacinas e outros produtos veterinários para animais de produção e de companhia. A empresa foi fundada há 34 anos e fechou o segundo trimestre de 2021 com lucro líquido de 29 milhões de reais, quase o dobro do mesmo período do ano passado. O segmento de animais de produção, maior da empresa, cresceu quase 28% e o de pets, 65,6%. As exportações também tiveram resultado importante, renderam mais de 27 milhões de reais e a variação do câmbio teve impacto positivo nisso. A empresa é listada na Bolsa desde 2014 e no ano seguinte intensificou as operações no mercado externo com foco no México e Colômbia. Hoje a Ouro Fino exporta para 15 países, tem um papel fundamental no mercado de saúde animal e é o maior player brasileiro no mercado. Bacana. Mas olha só, antes de bater um papo com o Marcelo Silva, eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, que está aqui no BMC Business de todos os dias com a Débora, mas hoje comigo. Então, e aí, Alex, tudo bem? Dia de falar sobre o setor de saúde animal, né? Muito legal, muito obrigado, Daniel, que está aqui junto com a gente agora, né, no BMC Business, cobrindo aqui a Débora, vai ser muito bacana. E claro, né, falando de Ouro Fino, né, um case muito interessante para quem não conhece. E também agora com essa relação de vacinação contra o Covid, também tem até notícias relacionadas a Ouro Fino em relação à vacinação, que também a gente vai abordar um pouquinho mais com os executivos. Bacana, é isso aí, Alex. E a gente ainda vai falar mais empresas por aqui hoje, com o Alex também trazendo os dados de Demil, Porto Belo e Raia Drogasil. Mas agora também para entender melhor os números da Ouro Fino Saúde Animal, saber mais sobre os próximos passos da companhia, nós vamos conversar ao vivo com o CFO e também diretor de RI da companhia, o Marcelo Silva. Seja muito bem-vindo ao BMC Business, Marcelo. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui de volta no canal. Tudo jóia, obrigado e obrigado por ter retornado aqui com a gente. Marcelo, eu queria começar a nossa conversa falando sobre os números da Ouro Fino nesse segundo trimestre, um lucro líquido aí de 91,9% maior, a receita líquida cresceu quase 34% e a dívida líquida caiu 10%, isso num período de retomada econômica, em que as empresas têm enfrentado muitos desafios provocados pela pandemia. A que você atribui essa performance tão boa da Ouro Fino? A empresa ela tem fôlego para manter os resultados nesse patamar daqui para frente ou que poderia comprometer esse cenário de crescimento? Excelente pergunta. Bom, vamos voltar um pouquinho, né? Esse resultado do segundo trimestre, ele não é isolado, né? A empresa vem apresentando bons resultados nos últimos trimestres de forma consistente. Tirando o segundo trimestre de 2020, que foi o pico da crise, vamos dizer assim, o ponto mais alto pelo lockdown da cidade, todas as incertezas que estavam ocorrendo ali entre os meses de abril e maio de 2020, a partir do terceiro trimestre de 2020, a empresa vem apresentando crescimento de forma consistente. E é uma conjunção de fatores, né? Parte, evidentemente, da gestão, né? A gestão voltada para eficiência, para produtividade, para geração de caixa.
uma atuação muito forte da empresa no campo, mesmo no momento mais forte da pandemia, de lockdown, de distanciamento, a empresa não ficou em nenhum momento longe dos seus clientes, né? Pelo contrário, foi o momento que nós mais buscamos estar próximo dos nossos clientes, engajando nossos times, as equipes comerciais, por meio de lives, webinários, fazendo de forma virtual o trabalho que era feito anteriormente presencialmente, as visitas. Então, é uma conjunção de manter, mesmo no período da pandemia e do distanciamento, os clientes ativados, as equipes engajadas, a presença no campo, né, o acesso. É muito importante estar junto com o cliente em todos os momentos, e na crise, né, para você ter uma referência, até ações para ajudar os nossos clientes a entender melhor o contexto tributário, de segurança do trabalho, jurídico, até esse tipo de apoio a empresa se dispôs a fazer, então, ou seja, ficamos muito próximos dos nossos clientes e fizemos, de fato, a lição de casa, né? Não deixamos de fazer a agenda estratégica de investimentos, ou seja, toda a parte de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos continuou de forma acelerada, nós mantivemos o ritmo de investimentos, contivemos aquilo que não era essencial e conseguimos, né, em 2020, apesar das adversidades trazidas pela pandemia, fazer o melhor ano da história da empresa, né? Nós reduzimos pela metade a nossa alavancagem, medida aí pela dívida líquida EBITDA, crescemos, fizemos um ano muito bom, com resultados bastante sólidos, e começamos 2021 também com um forte crescimento. O primeiro trimestre, um crescimento muito bom, o segundo trimestre também crescendo em todas as linhas, animais de produção, no mercado interno, pet, em operações internacionais, e estamos animados que vamos entregar um ano muito forte, um terceiro trimestre também muito bom de resultados, e um ano tão bom quanto foi 2020, né? Crescendo aí, provavelmente, em patamares 2 dígitos altos. O que nos motiva a acreditar nisso, né? Essa empresa tem fôlego financeiro para isso. As condições de mercado continuam favoráveis, nós vemos os preços dos alimentos, das commodities elevados, a demanda por proteína aquecida, principalmente pelas exportações. O pecuarista tem se mantido motivado, né? Tem investido em sanidade, então nós estamos vendo o crescimento de algumas linhas de produto, como reprodução, de forma bastante acelerada. Então, o crescimento dentro da produção de proteína é um drive importante para o país. Nós temos uma atuação diferenciada nesse segmento, né? Ou seja, dentro da cadeia de produção de proteína, nós estamos dentro no elo da sanidade animal, e é um elo de margens bastante interessantes, porque o medicamento representa muito pouco da matriz de custo do pecuarista, cerca de 3% a 4%. Então, ele não deixa de aplicar o medicamento, de trazer a sanidade para o rebanho, porque o custo de não fazê-lo é muito alto. Então, à medida que os produtores se mantêm engajados, que a demanda se mantém aquecida, a gente vê com bons olhos aí o crescimento do mercado nos próximos meses e anos. Quando a gente olha o mercado de animais de companhia, né, o Brasil se tornou, na pandemia, o segundo maior mercado do mundo, né, em termos de volume. O processo de humanização dos pets não é recente, já vem ocorrendo há algum tempo, mas nessa pandemia ele se intensificou, né? As pessoas acabaram adotando, né? Aumentou-se o número de animais domiciliados, os tutores passaram a ficar mais tempo com seus animais em casa e observá-los, então houve um aumento do consumo de produtos voltados para higiene e beleza, os animais melhor tratados vivem mais, e ao viverem mais passam a ter outras doenças, até muito parecidas com os humanos, né? O que leva aí ao crescimento de mercados, né, de especialidades, necessidade de novos tratamentos. Então, nós vemos com bons olhos o crescimento desse mercado nos próximos anos. E, olhando para o mercado externo, né, para as operações internacionais, nós temos uma ambição muito grande na América Latina, né? O Brasil hoje corresponde aí por 9% da proteína produzida no mundo, né? A América Latina com o Brasil chega em 17%. Então, nós temos uma ambição de crescer bastante na América Latina, principalmente no México e na Colômbia. Esses dois mercados somados equivalem a meio Brasil. E nesses dois países nós temos, inclusive, operações locais, times locais, fazendo o mesmo trabalho que fazemos aqui, né? Visitando os clientes, fazendo a geração de demanda, e nós temos a ambição de crescer bastante nos próximos anos, por meio de lançamento de produtos, abertura de novos clientes, levando parte da nossa linha de produtos no Brasil para esses países.
E além do México e da Colômbia, nós temos também investimentos, né, em outros países da América Latina, nos quais, apesar de não termos operação local, nós trabalhamos por meio de parceiros que distribuem os nossos produtos. Então, a perspectiva é de continuar crescendo de forma sólida, gerando caixa. Se você observar o nosso crescimento, nós crescemos bastante em receita e gerando caixa operacional, que geralmente não é muito comum, né? As empresas acabam crescendo, sacrificando um pouco de caixa para conseguir ganhar mercado, e o nosso caso tem sido o contrário. Nós estamos mantendo um crescimento forte de vendas, os fundamentos do capital de giro estão bastante sólidos, ou seja, o ciclo financeiro está ali, não está expandindo, nós estamos comprando prateleira por meio de prazo, pelo contrário, nós estamos reduzindo o prazo médio de faturamento, então são vendas bastante saudáveis, que refletem o trabalho da equipe de geração de demanda no campo. Nós estamos mantendo uma alavancagem baixa, né, uma geração de caixa robusta, e melhorando, né, a nossa margem EBITDA por meio do crescimento, né, que acaba diluindo as despesas, dilui custo de fábrica e gera resultados bastante positivos. Você estava falando sobre crescimento, Marcelo, o segmento de animais de produção maior da Ouro Fino, ele cresceu quase 28%, faturou 173 milhões de reais. Você já estava falando que já tem um potencial aí de mais crescimento na venda desses produtos nos próximos meses. É possível crescer ainda mais? Existe mercado para isso? Olha, é importante falar do que são as nossas fortalezas nesse mercado, né? Tipo, um ponto importante, a Ouro Fino é uma empresa que tem marca. A nossa marca é muito forte no campo. E nós temos presença e o nosso diferencial também é o acesso. Nós somos a empresa que mais visita cliente. Nós visitamos todo mês cerca de 5 mil clientes. E da nossa força total de vendas, né, que são 200 pessoas, nós temos metade que é o consultor técnico, ele não tira pedido. Essa força de venda está onde? Ela está na propriedade rural, está lá na fazenda, aplicando os nossos produtos, demonstrando eficácia, eficiência, levando para o produtor conhecimento. E é muito importante nesse mercado que os produtos tragam, de fato, produtividade. E a produtividade não é só apenas a eficácia do produto, pela molécula que está sendo aplicada, passa também pelo manejo adequado. Então, o trabalho de geração de demanda que a empresa faz nas fazendas, nós visitamos 13 mil fazendas, num universo de 2 milhões, é muito importante para manter as vendas aquecidas, né? E quando você olha o pecuarista com maior produtividade, ou seja, com a tecnificação, a adoção de tecnologia, ele acaba ganhando mais dinheiro do que o produtor, o pecuarista que não aplica a sanidade no rebanho. Evidentemente que não é apenas medicamentos, passa por nutrição, passa por manejo, mas o medicamento é bastante relevante. Então, a fortaleza do Ouro Fino é marca, um portfólio diferenciado, presença na fazenda, na geração de demanda, e sim, acompanhado de um mercado que está crescendo e onde o pecuarista já se convenceu que a única forma de continuar ganhando dinheiro é por meio da produtividade. E quando você olha, né, um pouco mais para médio e longo prazo, a tendência é de aumento do consumo de proteína por vários fatores, incluindo o aumento, né, da população mundial, né? A China, outros países da Ásia vão continuar consumindo proteína. E o Brasil é um país que se coloca como um player favorecido para atender essa demanda, né? Só que nós temos ainda, de forma relativa, comparado com outros países, uma produtividade menor. Então, uma vez que a demanda aumenta, você não vai aumentar o rebanho, né, pela pressão de terra disponível. Nós não vamos ficar expandindo fronteiras agrícolas para aumentar o rebanho de cabeça. A única alternativa é aumentar a produtividade. E para aumentar a produtividade, precisa ter um aumento da adesão de tecnologia e a sanidade vai estar presente nisso. Legal, Marcelo. Agora, é exagero dizer que a Ouro Fino está focada no mercado de pets, porque no segundo trimestre vocês cresceram 65,6% nesse segmento. Vocês veem potencial para ampliar o portfólio nessa linha? Sem dúvida, né? O mercado cresceu o ano passado 13,5%, mesmo na crise, né? Lembrando que as cidades ficaram fechadas e os grandes centros consumidores são as grandes capitais, então mesmo num ambiente diverso, o mercado cresceu 13,5%. Quando você olha o CAGR dos últimos 3 anos, o mercado cresceu 18%. E a Ouro Fino também tem crescido bastante nesse mercado. E o que é interessante, né?
nós participamos hoje de uma parte do mercado total de saúde animal de animais de companhia, né? Nós não temos ainda uma parte do portfólio que está em desenvolvimento, como vacinas, por exemplo. Nós estamos trabalhando aqui fortemente para lançar um portfólio de vacinas. Então, nós participamos de uma parte desse mercado. Mas o que é importante? Do mercado que nós participamos, nós temos 30% de market share, que mostra a capacidade da empresa de crescer onde ela atua. E o que é esse diferencial? O que faz a Ouro Fino ter uma participação tão relevante dentro do mercado que ela atua? É o trabalho técnico. Nós fazemos um trabalho aqui primoroso com os veterinários. São cerca de 5 mil veterinários que a empresa visita, faz um trabalho técnico muito forte. E o veterinário é uma figura muito importante na influência da compra, porque ele que prescreve o medicamento. Então, a empresa tem, da mesma forma que ela tem marca em animais de produção, ela também tem uma presença muito forte dentro do segmento de animais de companhia, principalmente com o médico veterinário, que é um fator decisivo no momento da compra, ao prescrever o medicamento. Então, para os próximos anos, sim, a gente enxerga um potencial muito grande, continuar crescendo no mercado de animais de companhia, tanto por meio do acesso que nós temos, presença com os veterinários. Um ponto importante, enquanto que animais de produção, a gente chega a cerca de 5 mil clientes mensalmente, em animais de companhia, o nosso acesso ao mercado se dá por meio de uma rede de distribuição, são cerca de 40 distribuidores, que, por sua vez, acessam em cerca de 25 a 28 mil pet shops, além, né, do que nós temos de venda para grandes cadeias, como Pets, Cobase. Então, os cenários, né, são favoráveis, a empresa tem condição de influenciar a prescrição desse medicamento, o mercado está crescendo, e nós estamos desenvolvendo novos produtos. Legal, então, Marcelo. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa o Alex André, ele vai também participar. Alex, é contigo, pode fazer a pergunta aí para o Marcelo. Obrigado, Daniel. Marcelo, muito obrigado aí pela participação no BMC Business. A minha pergunta, né, estava comentando aqui, mas um outro destaque em relação ao resultado da Ouro Fino foram as operações internacionais, né? A receita do segmento cresceu mais de 46% no segundo trimestre. Qual que é o impacto da variação do câmbio, né, da geração de margens da companhia desse fato? E quais são as principais justificativas, motivos desse crescimento aí de operações fora do Brasil? Como eu comentei anteriormente, né, nós temos uma ambição, uma grande ambição na América Latina, de crescer, então a presença ainda mais relevante. É uma operação que vem se expandindo, nós estamos crescendo em cerca de 30% nos trimestres, de forma bem cadenciada, e esse crescimento tem dois drivers importantes, né? A nossa força de venda local, principalmente no México e na Colômbia, que atua de forma muito similar ao Brasil, então nós estamos trabalhando intensamente nesses países para fazer o trabalho de geração de demanda, de fortalecimento da marca, o lançamento de novos produtos. Nós ainda temos nesses países um portfólio bem menor do que nós temos no Brasil, então há um esforço, um investimento muito forte da companhia em acelerar o registro de novos produtos. E nesses países, né, México, Colômbia e outros países da América Latina, o processo de lançar um novo produto, né, ter um novo registro, ele é relativamente rápido. Por quê? Porque os órgãos reguladores desses países geralmente aceitam o mesmo rito, né, os mesmos requerimentos regulatórios do Brasil. Então, o processo acaba sendo mais o regulatório local, mais protocolar. Então, enquanto no país a gente demora aí cerca de 5 anos para lançar um produto, né, começando desde o início da pesquisa e o registro posterior, nesses países a gente consegue registrar um produto em 6, 7, 8 meses. Então, é um investimento muito forte em aumentar o portfólio, a cobertura de mercado e fortalecer as equipes comerciais. E outro ponto, né? Nós ainda somos pequenos, né? Então, falando de ter 1%, 2% de market share. Então, tem muito espaço para crescer. E como eu comentei, México e Colômbia representam aí 50% do mercado brasileiro. Na América Latina, 17% da produção de proteína do mundo. Muito obrigado, Marcelo. Agora, aproveitando que a gente está falando, né, de possibilidade de crescimento da companhia, eu queria te perguntar como que está a estratégia em relação à M&A, né, da Ouro Fino. Tem alguma... O que está no pipe, assim, de fato, assim, tem volume, né? Claro que nomes ainda está muito cedo, mas em relação à expansão, enfim, como que... Em relação a qual segmento que vocês estão focando, né, em possíveis aquisições, em crescimento inorgânico? Muito boa pergunta. Essa é uma iniciativa que tem uma atração, uma esteira dentro da companhia, né, da administração, com apoio do conselho. Nós, de fato, estamos olhando e buscando alternativas de crescer de forma inorgânica, né? Isso foi comunicado, nós estamos de forma recorrente comunicando isso, reafirmamos esse compromisso lá no Ouro Fino Day. E qual que é o nosso foco, né? O nosso foco é olhar o mercado pet, principalmente alguns
segmentos adjacentes, vamos dizer assim, né? Por exemplo, quando a gente olha para o mercado, você vê um crescimento da linha de suplementos nutracêuticos, diagnósticos, linha de dermocosméticos. Então, são subsegmentos ou mercados adjacentes, vamos dizer assim, de interesse da companhia, mercados que vão crescer de forma muito rápida. Como eu comentei também, é um mercado que tende a ter especializações, devido ao aumento da expectativa de vida dos animais, né, que acabam adquirindo, né, ou desenvolvendo doenças até muito parecidas com os seres humanos, problemas de osteoartrite, problemas oftalmológicos. Então, a empresa está ainda em busca de soluções, né, tecnologias avançadas para esse tipo de tratamento de doença, tecnologias recombinantes, regenerativas. Então, o nosso foco está em animais de companhia, mas também olhamos alternativas de aquisição em animais de produção. E aí não é tão óbvio, porque nós já temos uma participação de mercado bastante relevante, e aí são aquisições que precisam fazer sentido do ponto de vista de sinergia comercial e de sinergia de portfólio, né? Nós temos, importante fortalecer aqui, condições financeiras para fazer isso. Nós estamos pouco alavancados, bastante capitalizados, então, financeiramente, a empresa se preparou para esse movimento e está ativamente buscando alternativas, targets, para fazer um crescimento orgânico quando ele, dentro desses mercados que eu comentei. Muito obrigado, Marcelo, pelo comentário. Daniel, fique à vontade. Beleza, valeu, Alex. Marcelo, hoje a Ouro Fino ela tem um modelo de distribuição diferenciado que coloca a empresa numa posição de vantagem em relação às concorrentes, né? Como exatamente ele funciona? Quais são as vantagens competitivas da Ouro Fino em relação aos seus pares? Essa é uma pergunta excelente, porque ela remete à própria origem da Ouro Fino, ao próprio nascimento dela. A empresa já nasceu diferente, né? A Ouro Fino foi fundada há 34 anos, né, por dois amigos de infância, Jardel e Norival, e naquele momento eles já entenderam que seria muito difícil, né, atuar como as multinacionais atuam, a grande maioria delas. Como que elas atuam, os nossos principais concorrentes? Elas vendem para um distribuidor, que vende para uma loja, e por sua vez a loja vende, né, para o produtor, para o pecuarista. A Ouro Fino, na sua essência, ela pulou a cadeia da distribuição e foi direto na loja, na revenda agropecuária. Quando eu falo que um dos nossos grandes diferenciais é o acesso, é isso que eu quero me referir. Essa proximidade que nós temos com o canal, que está mais próximo do cliente. Então, nós temos aí cerca de 5 mil clientes. Nós sabemos que os nossos principais concorrentes têm uma quantidade muito menor, porque eles ficam na distribuição. E estar com a revenda, né, ter um número maior de clientes, traz N vantagens. Entre elas, a pulverização das vendas, então a empresa não fica dependente de um ou dois clientes, como também nós não somos dependentes de um ou dois produtos, nós temos um portfólio bastante amplo. Você está mais próximo do cliente final, que é o pecuarista, você cria um relacionamento muito forte com a loja, você pulveriza a sua carteira, ou seja, o seu risco de crédito é muito baixo, então quem olhar nosso balanço vai ver que nossa PDD é zero, basicamente. Então, há N vantagens, além de você capturar parte daquela margem que ficaria com a distribuição. Então, esse é o modelo que a empresa atua em animais de produção, que é diferenciado pelos fatores que eu comentei. Em animais de companhia, nós atuamos sim, por meio de distribuidor, porque daí seria quase que impossível, né, atender mensalmente aí 25, 28 mil pet shops. Mas há uma rede de distribuição bastante consolidada, que tem uma presença muito forte da nossa unidade de negócio, e com ela nós acessamos aí uma grande parte aí dos pet shops do país, 25 a 28 mil pet shops, além de atender grandes redes como Cobase e Pets. Legal. E a gente sabe que o setor de pecuária é um grande interessado em medicamentos, produtos veterinários que potencializam, né, a produção. Isso é fundamental para reduzir, por exemplo, o gap de produtividade entre o Brasil e os Estados Unidos nesse segmento. De que forma a Ouro Fino ela tem aproveitado esse nicho de mercado? Quais os planos da companhia para o desenvolvimento de produtos de interesse nesse setor? Excelente pergunta, né? O que nós estamos vendo já há um tempo, né? Um grande crescimento de vendas da linha de reprodução, que são produtos para aumentar a produtividade de bezerro, para introduzir o cio na vaca, ou seja, para que o pecuarista não fique, né, com a vaca seca, ou seja, sem o bezerro, e com isso ele comprometa a produção de leite, seja mais difícil repor o rebanho. Então, uma grande parte da produtividade, do aumento da produção, vem pelo crescimento da linha reprodutiva,
E nesse segmento, nós somos líderes, né? Nós temos uma participação de mercado muito relevante. E o que é interessante reforçar novamente? Não basta apenas ter produto, é necessário que haja conhecimento técnico de manejo. A linha de reprodução, né, o protocolo que a gente fala que é a inseminação artificial por tempo fixo, o IATF, para ele ser bem sucedido, ele depende de uma boa aplicação. E a Ouro Fino, para você ter uma ideia, nós temos uma escola, né, nós temos um centro de pesquisa, né, uma fazenda experimental, que tem uma escola onde nós trazemos os clientes, trazemos os peões da fazenda para aprender aqui com a gente a fazer o protocolo de reprodução. E com isso aumentar a taxa de efetividade do tratamento. Então, os produtos que a empresa está desenvolvendo e já tem no portfólio são voltados para aumentar a produtividade, isso implica menor período de carência, menor resíduo, para fazer, de fato, com que o produtor veja na prática os resultados do uso dos nossos medicamentos. E Marcelo, da última vez que... Também olhando para o futuro... Pode falar. Eu só ia complementar, né, que quando a gente olha para o futuro, para as tendências, né, para o consumidor mais exigente, a grande tendência é a substituição gradual do tratamento pela prevenção, que é onde entra a importância do projeto da empresa dentro do mercado de biológico, né? Nós acessamos esse mercado em 2010, 2011, com a primeira vacina, que era a vacina contra a febre aftosa. Nós entramos em 2018, 2019 com uma segunda vacina contra a circovirose suína, né? E nós estamos trabalhando aqui fortemente para ter um amplo portfólio, tanto para suínos, como também para bovinos, olhando para o futuro, né, que é a prevenção deve prevalecer em relação ao tratamento. Então, nós temos produtos para atender o pecuarista hoje, e estamos bastante conectados com as tendências para desenvolver um portfólio voltado para a prevenção no futuro. Legal. Ô Marcelo, da última vez que a Ouro Fino ela participou aqui do Business, vocês comentaram da fábrica que vocês têm em Uberaba, considerada uma das mais modernas do setor. Como é que está a produção por lá? Vocês têm capacidade para aumentar ainda mais a produtividade dessa planta? Bom, na nossa última interação aqui, eu acho que houve uma certa confusão, porque tem a outra Ouro Fino, que é a Ouro Fino Agrociência, que atua no mercado de defensivos agrícolas. E ela, sim, tem uma planta em Uberaba. Mas são dois negócios separados. Eu acho que seria até interessante um dia vocês trazerem o Marcelo Ábido ou o Alessandro Flamini, que é o CEO e o CFO, respectivamente, para falar do case de agrodefensivos. Mas, eu também falei da última vez, né, modernas de tecnologia das nossas plantas de vacina, né? Nós temos uma planta de vacina contra a febre aftosa, que tem um nível de segurança muito elevado, que é o nível 4, e nós temos uma planta de vacinas recombinantes, que é onde nós estamos, que vai ser a plataforma na qual nós estamos desenvolvendo o nosso pipeline. Então, essa é uma planta que foi inaugurada em 2018 e seguramente é a planta de vacina mais moderna da América Latina, né? A Ouro Fino, na verdade, quando entra para fazer um negócio, quando entra para fazer um investimento, seja no setor de saúde ou de agroquímicos, ela sempre investe para ter a melhor planta, né? Para ter a melhor qualidade aí dos seus produtos para os clientes. Bacana, Marcelo. É bom, é sempre muito interessante você também explicar melhor essa situação, né, para a gente não confundir também as linhas de cada empresa. Eu queria chamar o Alex. Alex, você está aí, tá pronto aí? Você pode entrar, que eu acho que você tem alguma pergunta aí, né, Alex? Contigo. Tenho sim, inclusive eu estou até observando aqui o chat, né, todo mundo mandando as perguntas aqui. E uma das perguntas que eu recebi aqui, Marcelo, inclusive falando sobre aquisições, foi uma pergunta que eu te falei sobre M&A, né? E teve mais dúvidas sobre isso, falando assim, se as novas linhas de produtos ou mercados com aquisições, se vai ser focado em pets ou animais de produção. Essa é a pergunta aqui que eu recebi do Jefferson. A gente gosta muito do mercado de animais de companhia, né? Pelo processo de humanização, porque ele representa. A gente vê a importância nesse processo aqui de isolamento da relação do tutor com os pets. Muitas famílias acabaram adotando animais de companhia pelo isolamento, né? Então, acho que trouxe um ânimo, trouxe um alento para as pessoas, né? Então, nós estamos muito focados nesse mercado de animais de companhia. É um mercado onde a nossa participação ainda é pequena, olhando o todo, né? Nós temos 30% de onde o mercado que a gente atua, mas tem muito espaço para crescer. Então, hoje, o principal esforço da companhia é para animais de companhia, mas não estamos deixando de olhar também oportunidades para animais de produção.
Legal. Muito obrigado, Marcelo. Daniel. Legal. Ô Marcelo, eu estou vendo algumas perguntas também aqui no chat, se possível, vou repassar para você aquilo que você puder comentar, claro. O Marcel, ele faz uma pergunta aqui interessante, que é, visto o risco crescente de ataques cibernéticos que estão ocorrendo em diversas empresas brasileiras ultimamente, como a Ouro Fino ela se posiciona para mitigar esse risco? Pergunta do Marcel. Excelente pergunta. A gente está vendo na mídia aí vários casos de empresas que estão tendo seus dados sequestrados. Nós temos internamente, né, com a nossa área de tecnologia, a área de estudo de cibersegurança, buscando ter todas as linhas de defesa possíveis, né? Não existe sistema infalível, né, vamos dizer assim, mas nós temos assim, algumas linhas de defesa. Nós temos desde 2015 toda a nossa estrutura de dados numa nuvem privada, né, de uma empresa especializada. Nós temos as nossas linhas de defesa internas, estamos bastante avançados e compliance em relação ao LGPD. Então, sim, nós temos todo o processo, né, de store, de avaliar backups. Então, tudo que pode ser feito, né, tudo que pode ser estruturado, implementado do ponto de vista de segurança, de linhas de defesa, a empresa está bastante atenta. Esse é um assunto discutido dentro dos níveis estratégicos, tá? Não é só, ele não está apenas no nível da administração, nós discutimos isso no nível de conselho fiscal, de CAI, então é um assunto bem recorrente e nós estamos fazendo todos os investimentos para ter a melhor e a maior nível de segurança possível. Legal, Marcelo. O Cristiano de Godoy Santana faz uma outra pergunta aqui também. Ele gostaria que você comentasse sobre os órgãos fiscalizadores no ramo de saúde animal. Quanto isso interfere no negócio? Bom, acho que é um ponto importante. Nós estamos num negócio muito regulado. Isso é muito bom. A gente prefere trabalhar em ambientes regulados mesmo, porque a régua é alta para todo mundo. Então, ou seja, quem quiser se estabelecer dentro do mercado de saúde animal vai ter que estabelecer níveis altos de controle de qualidade, de uma série de situações. Então, quem regula esse mercado no Brasil é o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a Ouro Fino, ela, além de atender todos os requisitos, né, que são preconizados pelo MAPA, ela tem um sistema de gestão de qualidade muito evoluído. Eu vou dar um exemplo, né, uma prova disso. Nós produzimos aqui na nossa fábrica produtos para os principais concorrentes, né, Zoetis, MSD, Elanco, que são multinacionais que atendem normas internacionais de qualidade. Então, a Ouro Fino tem um nível de qualidade muito alto, a ponto de fornecer para os concorrentes, sob encomenda, e atende, né, seguramente todos os níveis e requerimentos do Ministério da Agricultura. Legal. Ô Marcelo, tem bastante pergunta aqui, então eu estou separando aqui, o pessoal vai mandando aqui para a gente no chat, então a gente vai mandando. Rui das Neves até brigando comigo aqui, que eu não fiz a pergunta dele. Mas olha, vamos lá. A pergunta do Rui aqui fala o seguinte: quando a Ouro Fino vai começar a produzir a vacina da Covid para humanos? A CPI, ela atrapalhou alguma coisa no andamento? Pergunta do Rui. Bom, essa é uma pergunta, eu achei que ela viesse de alguma forma, né? E o que é importante, né? Ela também veio, acho que da última vez que eu estive aqui, né? A Ouro Fino é uma empresa de base tecnológica, né? Nós temos como falei, 2 plantas biológicas muito modernas, muito contemporâneas. E quando você olha o conceito da capacidade de fabricação, do sistema de qualidade, é possível sim que nós pudéssemos produzir aqui vacina para Covid, a depender da rota tecnológica, né? Em algum momento se falou de ter vacinas, né? Dependendo da tecnologia, como vacinas que fossem inativadas. A vacina contra a febre aftosa é uma vacina por vírus inativado, que é produzida numa área biosegura nível 4. Então, você poderia, na essência, produzir uma vacina, qualquer vacina de vírus inativado nível 4. Só que isso é o básico, né? Vamos dizer, o conhecimento básico, né? Para, de fato, você ter condições, saber se você pode ou não produzir, é necessário uma série de detalhes técnicos. Qual que é o tipo de cepa, qual que é o vírus, exatamente, para você conseguir olhar para o seu processo produtivo e avaliar o investimento, né, para fazer uma reconversão e o tempo para fazer isso. Em que pese que houve, né, conversas com órgãos públicos e privados, né, isso é público, está na mídia, nós não avançamos, né, nós não temos hoje informações suficientes para fazer uma análise de investimento ou para
trazer aqui uma posição que possa mudar a opinião do investidor. Então, nós tomamos, durante esse processo, todo o cuidado, de forma contínua, de estar sempre mantendo os nossos investidores atualizados sobre esse tema, por meio de diversos comunicados ao mercado que nós fizemos. Então, nós fizemos 3 comunicados ao mercado durante esse processo, dizendo sim, que nós estamos olhando as alternativas possíveis. Uma empresa brasileira, é lógico que é todo interesse de ajudar o país, mas nós não tínhamos, como não temos até agora, informações suficientes para fazer uma análise de investimento e mudar o direcionamento estratégico da companhia. Então, nós estamos hoje focados na execução do nosso planejamento estratégico, mas não temos abertos, se tiver alternativas para fazer alguma análise adicional sobre esse tema, mas hoje nós não temos nada que justifique mudar o escopo estratégico da empresa. É importante deixar aqui bastante claro que quando se fala de produção no Brasil, fala-se muito de fazer a formulação em vase, né? A vacina em si é o próprio IFA, né? E para ter o IFA é necessário que alguém faça a transferência de tecnologia, o que não ocorreu e que nós não tivemos acesso nesse período. Legal. Marcelo, o MPK, ele lembra aqui, ele fala sobre as ESGs das empresas, e a gente sabe que muitos clientes, sobretudo os investidores, eles se preocupam bastante com as pautas ESG das companhias. Como que a Ouro Fino ela tem se posicionado em relação a esses temas? Quais são os pilares ESG da companhia? Excelente pergunta, né? É um tema bastante relevante. A nossa indústria, o elo que nós somos muito parecido com a indústria farmacêutica humana, quando você fala em termos de cadeia produtiva, controle de qualidade, destinação de resíduo, tratamento, e nós somos uma indústria que gera pouco impacto. Essa é a grande verdade. Lembra? Eu falei, nós representamos ali 3, 4% do custo do pecuarista. O nosso impacto econômico na cadeia e ambiental, em termos de geração de resíduo, é muito baixo. Mas a gente não se conforma com isso. A empresa tem uma área estruturada para cuidar desse tema. Nós já divulgamos há bastante tempo o nosso relatório de sustentabilidade, onde é possível ver as ações que a companhia tem feito nesse sentido e quais são os resultados obtidos. Nós começamos agora a fazer uma matriz de materialidade para pegar a percepção de todos os nossos stakeholders sobre a pauta ESG da companhia, como nós somos vistos por eles. Então, há uma agenda, sim, nesse sentido, também no nível alto da administração, o próprio CEO está envolvido na condução desse tema. Marcelo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Business, mas eu queria deixar também um espaço para você deixar o seu recado, dar o seu recado, né, sobre a Ouro Fino e fazer a sua despedida aqui. Eu acho que eu deixei de responder uma pergunta. Perguntaram anteriormente a questão do câmbio sobre as operações internacionais. E anotei aqui, eu vi que eu não tinha respondido. Posso responder em 1 minuto? Pode. De forma geral, o câmbio, sim, favorece as exportações da empresa, né? Na verdade, a gente gosta do câmbio um pouco alto, porque o que nós compramos em moeda estrangeira, em dólar, é proporcionalmente menor do que nós exportamos. Então, a exportação acaba sendo um hedge natural para a companhia, né? Ajuda principalmente na margem do comércio exterior. Então, para nós, o câmbio alto é interessante. Ele traz, sim, um resultado positivo sobre as exportações, mas nós, além do câmbio favorável, estamos crescendo em moeda local, né, nos países onde nós estamos atuando, principalmente no México e na Colômbia. E agora, falando da Ouro Fino, né, do futuro, né, o que eu queria deixar para os nossos, né, para os assinantes, para quem está acompanhando essa live? Nós somos, sim, uma empresa brasileira, com muito orgulho, de base tecnológica. Estamos hoje, ocupamos a 4ª posição no mercado. Estamos bastante conectados com as tendências futuras, com o consumidor, trabalhando aqui incansavelmente para desenvolver soluções que tragam, sim, produtividade para o pecuarista e traga também qualidade de vida para os animais de companhia. Acho que essa é a grande missão da companhia. Nosso propósito é reimaginar a saúde animal. E isso significa pensar fora da caixa. A gente sabe que é um segmento que demanda ainda, que tem muito espaço para crescer em termos de produtividade, em termos de conhecimento. Então, é inevitável, o Brasil, para atender a demanda, ele vai ter que se tecnificar cada vez mais. Você trouxe uma referência do nível de produtividade dos Estados Unidos versus o Brasil. É uma lacuna muito grande. E essa lacuna só vai ser preenchida por aumento da tecnificação, por adesão à tecnologia. Então, nós estamos trabalhando aqui incansavelmente para contribuir para esse aumento de produtividade no segmento de produção de proteína animal.
quando a gente olha para animais de companhia, né, há todo um respeito, um cuidado de trazer soluções que melhorem a qualidade de vida dos animais e a relação entre o tutor e o pet. Né? Hoje os pets estão dentro de casa, né, com as crianças, então é necessário que tenha segurança. Né? A segurança, a confiança na marca que é extremamente relevante. E o nosso esforço é muito voltado para isso. Então, nós estamos trabalhando para ter uma agenda de crescimento sustentável dentro dos pilares de ESG, com alto nível de governança, com uma gestão financeira bastante responsável, mantendo sempre os níveis de alavancagem, gestão de capital de giro equalizados, para crescer de forma sustentável. Né? Temos várias avenidas de crescimento, o comércio exterior, dentro do Brasil, por meio do nosso projeto biológico, e também olhando de forma muito atenta e intensa oportunidade de crescer de forma inorgânica, tá? De fazer aquisições para acelerar esse crescimento em mercados adjacentes que tem muita sinergia com a nossa linha de produtos, com a nossa rede de distribuição. Tá certo, então. Marcelo, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença aqui no BMC Business, uma ótima tarde e volte sempre. Virei sempre que for convidado, tá? Então pode ter certeza que vai ser convidado novamente, com certeza. Um abraço, Marcelo, até. Um abraço e bom fim de semana. Obrigado, igualmente. Esse foi o Marcelo Silva, CFO e diretor de RI da Ouro Fino Saúde Animal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o Marcelo. Eu só queria agradecer também o pessoal que mandou as perguntas aqui pelo nosso chat, o MPK, o Cristiano, o Rui das Neves, o Marcel, e também, deixa eu ver, o professor Lucas Esmeralda. Não deu para fazer de todo mundo, mas obrigado, gente. Numa próxima a gente vai guardando e vai passando para o pessoal. E aproveitando agora para falar mais sobre o setor e também sobre a própria companhia, nós vamos conversar com o Vitor Kitzmann, que é sócio do portal Small Caps. Vitor, em primeiro lugar, muito boa tarde para você, tudo bem? Oi, Daniel, boa tarde, tudo ótimo, e você? Boa tarde para todo mundo. Tudo jóia, obrigado por você estar aqui com a gente no BMC Business. Vitor, a gente viu aí um resultado muito forte da Ouro Fino Saúde Animal no segundo trimestre. Isso se repetiu nas outras empresas do setor. A que você atribui essa performance tão boa no momento em que a economia do país ainda se recupera dos efeitos da pandemia? Bom, maravilha. A Ouro Fino é uma empresa bem particular na nossa bolsa de valores, né? Ninguém faz algo semelhante ao que ela faz. Ela está ligada a dois setores, principalmente o setor agro, que vem crescendo, e não é de agora, tá? O setor agro de 2 anos para cá tem tido um momento excelente, o crescimento muito acima da média dos outros setores. A gente teve um problema na China, então a China, como consumidora, vem importando muito, e a tendência até, diria que é de crescimento. E o pecuarista, conseguindo mais recursos, ele consegue investir mais em produtividade. Isso tem tudo a ver com a Ouro Fino, é aí que a Ouro Fino está inserida. E ela foi favorecida, vamos chamar do novo normal, né, aquilo que a gente gosta de falar, na parte do pet. A parte que eles chamam de animais de companhia, que é o que a gente conhece como pet, cresceu muito também nessa época de pandemia. As pessoas têm ficado mais em casa, estão comprando cachorrinho, gatinho para a família, para os filhos, e o tratamento que é dispensado para eles, para esses pets, é muito parecido do membro da família. Então, o investimento em medicamentos, né, para o tratamento que eles vão precisar, acaba sendo bem significativo, e a Ouro Fino vem crescendo ainda mais nesse setor que eles atuam também. Fora o câmbio favorável também, que eles também têm a parte de importação, então o dólar de 1 ano para cá subiu bastante, né? Saiu do patamar de R$4 no final de 2019, agora há muito tempo acima de 5, então esse outro fator também tem contribuído bastante para o aumento de faturamento e de lucratividade da companhia. Legal. E a gente está no momento em que a crise hídrica ela pode prejudicar vários setores da economia, entre eles a própria pecuária. Você acredita num efeito dominó? O reflexo da escassez de água, ela pode impactar nas outras empresas da cadeia e as de saúde animal? Sim.
Isso é um risco que eu diria que é para praticamente todas as empresas, não só pela água, mas pela energia. Mas falando do agro principal e do agrobusiness como um todo, a agricultura, e especialmente quem não tem tanto investimento, quem não tem a própria agricultura de irrigação, e o pecuarista também, se não tomar cuidado, e não tivesse precavido para esse momento que a gente vai viver, o setor como um todo realmente pode ter um problema sério aí. Eu acho que é uma crise geral que a gente está vivendo. Esse planejamento, no momento que o empresário estava com mais recursos, espero que eles tenham se preparado melhor. Mas um outro aspecto que, até o contraponto disso, no caso da Ouro Fino, é que a Ouro Fino tem a ver com produtividade. Então, o pecuarista, mesmo sabendo dos momentos mais difíceis, escassez e tudo mais que isso tem a ver, está de alguma forma correlacionado, quando ele investe em produtividade, e a Ouro Fino está totalmente inserida nisso, ele tende a ter uma performance melhor do que seus concorrentes. Então, é algo que a gente vai ter que ver. O setor como um todo está mais perigoso, a Ouro Fino em especial, eu diria que é mais resiliente, até por essa característica de lidar com a produtividade do pecuarista, que vai ser muito importante agora. E a questão dos pets, nesse segmento deles, que hoje representa mais ou menos 25%, 30% do faturamento, mas em termos de margem é ainda mais significativo, esse setor deve sofrer pouco ou quase nada. Então, acredito que o crescimento vai ser ainda maior no setor de pets. Bacana, Vitor. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Alex André, que tem pergunta também para você. Então, fica à vontade, Alex, é contigo. Obrigado, Daniel. Acho que não tem como eu não mandar uma pergunta para o Vitor, mandar um grande abraço aqui. Vitor, muito obrigado por participar. Sempre muito bem-vindo por aqui, tá? Ô, Vitor, eu estava falando, né, principalmente com o Marcelo, em relação à política, né, em relação à M&A, né, ou seja, fusões, que na opinião da companhia, é um trigger, né, um driver de valor de crescimento, né? Apesar dos crescimentos também orgânicos que a gente observa aí nos últimos trimestres, como você falou aqui, principalmente no cenário mais top-down. Mas em relação a aquisições, na sua opinião, né, ou seja, para que lado realmente a companhia... O Marcelo até falou um pouquinho, né, sobre os alvos, possíveis alvos de M&A, né, o possível cenário ali que eles têm maior preferência, mas na opinião de você, né, ou seja, o que você observa em relação ao crescimento de M&A, se isso pode ter um resultado mais no curto prazo, ou se na sua cabeça, na sua opinião, é mais de longo prazo esse driver, né, esse trigger de valor em relação ao crescimento inorgânico? Prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho, né? Falando de M&A, eu acho que tem a ver com a tese da empresa como um todo. A empresa tem uma rede de distribuição muito forte no setor dela, de agro e de pet. Então, todos os produtos correlacionados tendem a ter uma grande sinergia com a operação atual. Na minha visão, e isso é uma visão que boa parte do mercado compartilha, e eu também acompanho a empresa há um bom tempo, eles vão entrar em algum setor que tenha uma grande familiaridade com o que eles têm hoje. Então, acredito que seja alguma coisa na linha de suplementos, de nutrição animal, que hoje eles ainda não estão tão fortes, trabalham muito com parcerias, em alguns momentos até colocando a marca deles, mas acredito que seria uma ótima opção que, com grande ganho de sinergia, para aproveitar toda essa cadeia, que é a grande vantagem que a empresa tem, ou uma das grandes vantagens. Então, eu acho que estaria mais nesse sentido. A minha visão é que isso já está para acontecer, tá? Óbvio que a empresa não pode dar esse detalhamento, né? E bem para mim, né? É uma suposição minha como investidor, como analista, mas por tudo que eu tenho acompanhado da empresa, o tempo que ela tem, o caixa que ela tem hoje, está totalmente favorecido, favorece muito uma aquisição. Ela está totalmente adaptada, totalmente preparada para uma aquisição. Eu acho que o momento é bem propício. Legal, Vitor. Uma outra opinião agora, que eu queria saber um pouquinho de você. A gente está falando muito em relação a crescimento, né? Ou seja, em relação aos números, né? Como você disse também agora em M&A, mas fazendo uma análise de SWOT aqui, né? Falando um pouquinho assim das forças e agora das fraquezas e ameaças, né? Ou seja, algum outro player, né? Como você falou, ou seja, não tem nenhum peer comparado aqui na Bolsa, mas falando principalmente de capital fechado, enfim, na América do Sul, aqui na América Latina, tem alguma preocupação em relação à competição, né? Ou seja, uma possível perda de market share, ou até mesmo um ganho de market share? O que realmente preocupa? O que é uma fraqueza? O que tem de risco investir em Ouro Fino, né? Todas as ações têm, de todas as formas, que vai desde o câmbio, que atrapalha ela nas exportações, mas que favorece nas importações de insumos que ela tem, falta de insumos, que eu acho que seria
que boa parte vem da China, como quase tudo que a gente fala em insumo aqui, vem realmente de lá, e se em algum momento faltar, eles não são produtores de tudo, apesar de serem fábrica, laboratórios, tem insumos que eles ainda precisam importar. Risco de concorrência, vindo de fora, eu sinceramente não acredito, tá, como algo relevante. Óbvio que sempre terão concorrentes aqui, mas o Brasil é muito particular, o tipo de gado daqui é muito particular. A barreira de entrada pela aprovação dos medicamentos, em alguns casos demoram 5 anos para acontecerem. A barreira de entrada para você ser aprovado para construir uma fábrica é pior ainda. Então, eu particularmente não acredito muito nesse risco, como seja tendo algo tão significativo em termos de concorrência. Eu acho que os riscos são mais macro mesmo, com relação a câmbio, com insumo, com os setores que ela atua, que é o setor de frigorífico, setor de pets, que para mim pets, na verdade, é uma crescente, eu acho que não tem muito para onde recuar agora o setor de pet é uma avenida enorme de crescimento, e frigorífico a gente conhece, é um setor mais cíclico, então esse sim a gente tem que acompanhar, e ela vai estar diretamente correlacionada com esse setor em parte das suas receitas. Muito obrigado, Vitor. Daniel, agora eu vou passar para você. Legal, obrigado, Alex. Vitor, no caso da Ouro Fino, a gente viu que o câmbio ele acabou tendo resultado positivo no resultado das operações da empresa fora do Brasil, como até você chegou a comentar, mas por outro lado, o setor de saúde ele depende de insumos e equipamentos que são importados. Agora, até que ponto essa desvalorização do real ela pode beneficiar o setor? Um dólar mais caro, ele pode afetar nos resultados das vendas no mercado nacional? Essa é a pergunta do milhão, né? Que sempre tem os dois lados. Você com dólar mais valorizado, você tem um produto com uma força de exportação maior, então você normalmente tem um aumento de receita, mas você tem a outra contrapartida que é o aumento do seu custo. Então vai muito da demanda. Como que está a demanda? Está propícia para um repasse de preço? Atualmente está propício. Então, nesse momento, o aumento de câmbio só beneficia a empresa, tanto que as margens dela vêm subindo. Ela não está aumentando só a receita e diminuindo as margens. Não, ela está aumentando a receita e aumentando as margens, especialmente no setor de pet. O setor de pet, eu acho que é uma particularidade bem interessante até para o nosso ouvinte conhecer um pouco melhor. Tem uma margem, até porque não está muito ligado no comercial. O pet está mais ligado no emotivo das pessoas. Então, a margem bruta dela beira os 70%, que é muito alto até para o setor de saúde humana, para você ter uma ideia. E na parte de frigorífico, né, setor que é o principal dela, beira os 50%. Ainda assim, uma margem bruta muito alta. Então, mesmo que em algum cenário ela não consiga repassar todo esse insumo que ela tem para repassar, tem muito ainda margem para ser queimada. Eu não acho que vai acontecer nesse momento, porque, de novo, a demanda está ajudando a empresa, o setor dela está muito bem, mas mesmo em algum momento que a demanda diminua um pouquinho, ela ainda tem muita gordura para ser queimada. Então, eu não me preocuparia também com isso no curto, médio prazo. Tá certo, então. Vitor, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no BMC Business, muito bacana aí. Deixa seu recado final, mas antes de mais nada, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, é um grande prazer participar aqui. Aproveito primeiro até para elogiar o canal de vocês, assim como o nosso trabalho que a gente tenta desenvolver com o portal Small Caps, smallcaps.com.br, para dar mais visibilidade para as empresas que hoje você não vê na mídia. Vocês fazem um trabalho fantástico de mostrar para o mercado inteiro, com várias entrevistas, várias análises. Então, assim, parabéns, e é um prazer participar, e contem sempre comigo, tá bom? E bom final de semana e bom feriado para todo mundo. Obrigado, igualmente, Vitor. Então, fique sempre à vontade para voltar aqui. Obrigado, um abraço para você, um ótimo fim de semana para você. Gente, essa então foi a participação do Vitor Kitzmann, que é sócio do portal Small Caps, e aí ajudando, claro, a gente a levar para você informação que gera valor aos seus investimentos. E agora vamos continuar falando de resultados da última temporada de balanços de 2021, né, Alex? Hoje, começando então por Demil. É isso mesmo.
Daniel, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Demil, né? Um case também, Daniel, que pouquíssimas pessoas conhecem, né? Ou seja, tem diversas ações, né, na Bolsa que tem um volume até teoricamente menor. Claro que não é um volume mínimo, né? Ou seja, mas teoricamente não é muito conhecida, ou seja, é fora do índice Bovespa, e a gente sempre traz aí, ou seja, não só as maiores ações da Bolsa, quando a gente fala de market cap, mas também as empresas pequenas. A gente fala de todas as empresas daqui justamente para trazer qualidade, né, da informação para você conhecer, tá, os principais ativos da Bolsa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a Demil, o resultado do segundo trimestre, tá? O que foi de destaque tanto operacional, né, quanto financeiro da companhia, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui de destaque financeiro, né? Quando a gente destaca aqui, principalmente a receita bruta, né, ficou em 292,9 milhões de reais, né? Enxergando, né, em relação se esse número foi realmente positivo, foi, né? Ou seja, foi até acima do segundo trimestre de 2020, quando foi impactado pela pandemia. A companhia registrou 230 milhões de receita bruta, né? Agora um pouco mais de 292 milhões, tá? Ou seja, até superando o terceiro trimestre, né? Até mesmo o primeiro trimestre, mas abaixo do quarto trimestre, que registrou ali 278,5 milhões, ou seja, um crescimento comparado ao ano passado de 27,4% de receita bruta. Agora falando sobre margem bruta, né? Ficou em 32,3%, aumentando 1,7 pontos percentuais, né, da rede Demil como um todo. Então a gente vê aqui um aumento de margem, né? No ano passado estava em 30,6%, no auge ali ficou agora, nesse trimestre, no segundo TRI, 32,3%, e logo atrás ficou o terceiro trimestre, ficou com 32%, ou seja, a margem levemente, né, acima, né, do histórico comparado ao ano passado, e a companhia também ganhando margem, teoricamente também, principalmente quando a gente consegue observar receita crescente, né? Bom, agora quando a gente fala de despesa de loja, né, a gente compara aqui em relação que ficou em 18%, né, sobre a receita, diminuindo até no ano passado, que era 20%, ou seja, isso também a gente consegue observar como uma forma positiva, diminuição de despesas de loja, são 2,3 pontos percentuais comparáveis, e principalmente até abaixo da série histórica, que ficou ali em 18%, como eu comentei anteriormente, tá? Logo aqui a gente vai falar de margem de contribuição, né, para quem conhece, ou seja, a margem operacional ficou crescendo em quase 4 pontos percentuais, 14,2%, lembrando, né, que no ano passado ficou registrado em torno de 10,3% em 2020, né, e terceiro TRI ficou até em 13,1%, e agora superando todos os trimestres anteriores, né, que a gente tem aqui no histórico, chegando a 14,2% de margem de contribuição. Já a despesa corporativa, né, 13,9 milhões de reais, está falando de 4,7% da receita bruta da companhia, e superou ali no quarto TRI 5,7%, e após isso a companhia vem diminuindo, né, drasticamente as suas despesas corporativas, chegando a 4,7%. Lembrando que no segundo trimestre de 2020, né, que é a base comparável, né, segundo trimestre de 2021 com 2020, ficou em 5,1% para 4,7%, então, ou seja, uma diminuição também comparável a essa escala. Relação a EBITDA, 27,5 milhões de reais de EBITDA, a gente está falando de um crescimento de quase 90%, né, 89,7%. Ou seja, a companhia saiu ali de 14,5, né, 14,5 milhões de reais de EBITDA para 27,5, uma margem de EBITDA de 9,4% ante uma margem de 6,3%. Lembrando que somente no histórico que superou foi o quarto trimestre que superou 9,5%, tá? Ou seja, praticamente em linha, né, no 0 a 0 que representou agora. Em relação ao lucro líquido, né, a companhia apresentou um número negativo de 2,9 milhões de reais, ou seja, um prejuízo, né, de quase 3 milhões. E o melhor cenário foi o quarto TRI, que deu 18 milhões, né, de lucro líquido com uma margem de 6,5%, tá? Ou seja, a margem líquida ficou negativa, consequentemente com prejuízo, né, uma margem líquida negativa de 1%. Tá? Destaques financeiros estão, lembrando, né, dando um catch-up aqui, um follow-up de todos os números. Receita bruta, 292,9 milhões, crescente, né, 27,4%, EBITDA 27,5%, né, crescendo quase 90%, e também fluxo de caixa livre, que a gente não falou ainda, né, 7 milhões de reais, margem de contribuição, nós já falamos, 14,2%, crescendo quase 4 pontos percentuais, margem bruta 32,3%, crescendo ali 1,7 pontos percentuais, resultados financeiros, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre destaques operacionais, né? Agora a gente vai sair um pouco dos números financeiros do trimestre, indo para números operacionais. Então, em relação à venda, né, a venda média superior a 550 mil no quinto mês, tá? Então, ou seja, a performance das lojas, a gente consegue observar, né, a venda média, né, como a gente comentou aqui, ou seja, em relação ao número de lojas, a gente está comentando aqui, né, principalmente que a margem de contribuição, como a gente falou no passado também, né, nos trimestres passados, também aumentou, né, a gente está falando de 11,7%, sem o efeito do FRS 16,
e a margem de contribuição, consequentemente, também vem aumentando a medida do número de lojas. Tá? Então, isso que a gente consegue observar. E a venda média foi superior também aos períodos passados. Tá? Isso que a gente consegue observar em relação ao número de lojas também, assim como o potencial de vendas, assim como receita bruta e a venda média. Né? Ou seja, a gente consegue ver nessa linha aqui de venda média, a base de shopping crescendo bastante. Lembrando, no segundo trimestre foi um número bem ruim, a gente consegue ver até mesmo uma retomada em V. Claro, né, que essa base de shopping começou a retomar, ou seja, a gente consegue ver o número de taxa de ocupação de shoppings superando, até mesmo ficando quase no 0 a 0, né, até quase chegando ali a 100%, né, em relação a funcionamento das lojas dos shoppings, e base de rua que ficou bem resiliente, né, ou seja, as lojas de ruas tiveram efeito lockdown, mas tiveram uma flexibilização em relação, né, a entregas, né, ou seja, a omnicanalidade em si, e também não teve tanta restrição aos grandes shoppings, que realmente teve uma queda muito grande, mas a base total, colocando os dois fatores na conta, a gente consegue ver somente aqui uma barriga, ou seja, uma queda bem pequena, mas voltando ali para a estabilidade, para a média histórica, tá? Então isso que a gente consegue observar nesse número, tá? Em relação à receita bruta, a mesma coisa, né? Ou seja, os shoppings também sendo bem afetados no segundo trimestre do ano passado, assim como quando a gente tira aqui tanto o FRS, quando a gente tirando esse efeito, a gente consegue observar tanto uma queda na ordem de 20%, que o potencial de venda, ou seja, o exercício do potencial de vendas, eles simularam, né, a receita de shopping com 100% do resultado de 2019 e atualmente eles operam em 76%, ou seja, ainda tem aí em torno de 24% para ganhar, né, ou seja, operação, né, ou seja, o potencial de vendas. Tá? Potencial adicional, a gente está falando de mais de 14 milhões de reais por aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a expectativa dos analistas, né, sobre números, né, da D1000. Então nós temos aqui, né, resultado, né, o mercado espera 91 milhões de reais de EBITDA, lembrando que a companhia entregou 83,6 milhões de EBITDA, né, no ano passado, o mercado espera 91 milhões de reais de EBITDA no ano fechado, ou seja, no ano inteiro de 2021, não é no próximo trimestre, no ano fechado. 2022 o mercado espera todo o ano de 2022, né, que tenha 126 milhões de EBITDA, esse é o consenso do mercado. 2023, os analistas estão mais otimistas ainda, esperando um número próximo da ordem de 147 milhões de EBITDA, tá? Em relação a recomendações, temos duas recomendações de compra, né, e uma neutra. A neutra é Banco do Brasil, deu R$ 13,80. Quem está dando compra é Eleven Financial, dando a R$ 24,00. XP Investimentos, colocando compra a R$ 13,00. Daniel, então esses são os principais números, né, destaques aqui da D1000. Bacana, Alex. Então vamos mudar então agora da D1000, vamos falar agora dos números da Portobello. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Portobello, inclusive resultados não só do segundo trimestre, mas resultados passados vieram muito fortes, né? Então, resultados operacionais, refletindo principalmente, Daniel, nessa relação que a gente vê aqui do real estate, né? Ou seja, números de VSOs, né, muito fortes, ou seja, números de vendas, né, volume sobre oferta crescendo bastante, né, VGV cada vez maior, então as companhias aumentando venda, aumentando também velocidade de lançamento, mesmo, né, com aumento de juros, mesmo com essa pressão, né, de custos, e um dos custos, né, de uma construtora, né, estão muito relacionados com os produtos, né, que a Portobello oferece para o mercado, inclusive não só novas obras, como eu falei, das construtoras, né, de real estate de forma geral, que está listado aqui na Bolsa, que a gente consegue ver o efeito também muito claro no preço da ação, mas também na relação muito mais forte, Daniel, que foi provocado pela restrição, né, social, as pessoas ficarem em casa, e quando as pessoas ficarem em casa, o que elas queriam fazer, né, queriam reformar tanto o seu escritório, né, tanto também a sua casa, então utilizaram aí muito os produtos aí de uma forma bem recorrente, né, da Portobello, que também, né, tem aí, né, uma relação muito forte com o mercado, né, de qualidade, né, dos seus produtos e relevância nacional. Tá? Então, falando aqui dos números da Portobello, né, para quem ainda não conhece, né, o que nós temos aqui para falar? O Grupo Portobello continua capturando oportunidades de mercado, né, isso que a companhia diz aqui, né, nos principais highlights da companhia, um crescimento nos fundamentos econômicos e financeiros. Tá? Quais são esses fundamentos? Né? Receita líquida crescente, a gente consegue observar uma alta muito forte desde o ano passado, ou seja, alta muito relevante, tá? A gente está falando de variação contra o ano anterior de quase 92%. Lucro líquido, né, ou seja, ajustado e recorrente, chegando a 40,3 milhões de reais, ou seja, superando muito o ano passado, né, ou seja, ano passado a companhia sofreu bastante, ficou em 8,8 milhões, ou seja, a companhia já voltando em números muito fortes, até mesmo quase repetindo o mesmo número do primeiro trimestre. Relação de EBITDA, né, ou seja, ajustado e recorrente, relação à margem, né, qual que é a margem? 17,8, foi abaixo do primeiro TRI, né, que estava em 19,4. Mas o número na geração de caixa operacional ficou em 82,6, acima do primeiro TRI, ou seja, a companhia veio aumentando gradativamente, né, desde o quarto trimestre a sua geração de caixa, mas deu uma rápida recuperação desde o segundo trimestre, né, que foi o pior efeito ali, até mesmo com o primeiro trimestre do ano passado. Tá? Dívida líquida sobre EBITDA, acho que isso dá para trazer uma proxy
boa, né, para a companhia. Quando a gente fala boa em relação a esses números aqui, né, que a companhia dizem aí que são fundamentos, né, melhoria de crescimento com melhoria nos fundamentos. Então, o que é basicamente isso? Dívida líquida por EBITDA, ou seja, a alavancagem financeira diminuiu bastante. A gente estava falando desse número de 4,9 vezes, né, ou seja, dívida líquida por EBITDA. Agora, qual é esse número? 1,6 vezes, ou seja, uma drástica redução, né, de endividamento e alta geração de caixa. Tá? Então, ou seja, essa combinação de uma geração de caixa maior do que os períodos passados, consequentemente, né, uma relação de dívida menor, né, no período. Tem diversos fatores, né, diversas explicações que a gente pode falar sobre diminuição de dívida, que a gente vai comentar um pouquinho logo à frente. Tá? Aqui de destaques, né, a gente trouxe alguns números financeiros, né, que a companhia dizem aí positivos. Agora a gente vai falar sobre essas perspectivas, né, comunicados, né, que foram falados aí no primeiro trimestre de 2021. Né? As perspectivas do segundo tri que aconteceu, né, o curto prazo, o mercado de construção civil deve continuar aquecido, é isso que eles esperam, né, isso que o consenso do mercado espera também, né, ou seja, que o mercado de real estate esteja aí aquecido, esse está falando no âmbito de mercado. No âmbito aí de produção de vendas, a receita líquida do segundo trimestre com um crescimento significativo, versus a base de comparação bem fraca, né, do segundo trimestre de 2020. Eu acho que não tem como a gente analisar muito bem, né, o número do ano passado, que foi um efeito atípico, né, pela pandemia. Receita líquida do segundo tri, com termos absolutos similares, né, ao primeiro trimestre de 2021. Já a relação de G&A, custos de despesas, manutenção da margem bruta por volta ali de 40%, apesar de forte pressão inflacionária sobre os custos, né? Ou seja, aumento de custos energéticos, inclusive, que a gente está vendo aqui no Brasil, ou seja, né, diversas discussões sobre, em relação, né, à matriz energética brasileira, ou seja, a falta de chuva, tudo isso preocupa também as indústrias, ou seja, essa relação de custo, ou seja, porque a energia fica mais cara, com aumento de preço também, claro, né, afeta na inflação de forma geral, e melhoria de mix e produtividade fabril, tá? Manutenção da gestão, né, rigorosa de custos e despesas, é isso que eles estão fazendo também, ou seja, sempre preocupando com o custo, né, como diz ali, a relação de uma gestão muito rigorosa, uma gestão muito austera em relação, né, a custos. Em relação a CAPEX, né, investimentos, foco em projetos estratégicos, crescimento no varejo com ampliação da rede de lojas Porto Belo Shop, ampliação da planta de Tijucas, né, em Santa Catarina, expansão de Porto Belo América. Tá? Fluxo de caixa, o que a gente vai falar de fluxo de caixa aqui? Disciplina na gestão financeira, a gente está falando de custo, então tem que ter disciplina na gestão, no fluxo de caixa, né, no capital de giro, otimização do ciclo de conversão de caixa e da preservação da liquidez, justamente olhando o ano passado. No ano passado eles tiveram, né, que ter aí de uma leitura muito conservadora a sua posição de liquidez. E também a manutenção da dívida líquida por EBITDA, como a gente comentou ali, né, que estava em torno de 2,5 vezes. Lembrando que, né, o segundo tri fechou em 1,6 vezes. Tá? Relação aqui de entrega, né, que nós temos aqui, né, temos diversos números, né? Tanto crescimento de receita líquida, como a gente comentou, margem bruta também, 41%, melhoria de quase 7 pontos percentuais, também despesas operacionais de 26,7%, diluíram despesas também a quase 7%, ou seja, eles aumentaram a margem em 7 pontos percentuais, diminuíram despesas quase em 7 pontos percentuais, na mesma ordem de grandeza, isso também é um número positivo, e também um EBITDA muito forte, mais de 426%, lembrando que a base comparativa foi bem fraca no ano passado, investimentos, como a gente falou, de CAPEX, 38,8 milhões de reais, nos quais são 65% desses investimentos são destinados ao aumento de capacidade produtiva e expansão das lojas próprias, tá? Ou seja, a gente está falando aqui principalmente, né, de vazão, ou seja, eles precisam produzir mais, ou seja, tem um mercado endereçável maior, eles precisam aumentar a sua capacidade fabril, precisam aumentar também o número de lojas, ou seja, novas regiões, né? Ou seja, ficar muito agressivo nessa relação, né, fabril e também na parte comercial, tá? Estão observando uma grande oportunidade nesse sentido, que os investimentos estão sendo direcionados em grande parte para isso. Capital de giro, 223,9 milhões, em linha com o segundo tri e com o primeiro tri. Redução, né, de 48 dias, né, relação, né, de conversão, do ciclo de conversão de caixa versus segundo trimestre do ano passado, atingindo 27 dias. Dívida líquida por EBITDA, como a gente já falou aqui várias vezes, 1,6 vezes no segundo trimestre. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre receita líquida e lucro bruto, né? Crescimento de receita líquida e progressão da margem bruta, reposicionando a rentabilidade da companhia. Né? Então a gente vê aqui receita líquida também aumentando, uma variação, como a gente comentou ali lá no primeiro slide, para quem lembra, né? Receita líquida operacional chegando a 92%, comparado ali, né, à mesma base do primeiro e segundo trimestre. E também a companhia reportando 464,3 milhões de reais de receita líquida. Tá? Lucro bruto também, 190,4 milhões. A gente está falando aqui de uma margem bruta aqui de 41%, aumentando margem desde o ano passado, que estava girando em torno de 34%. Tá? E vamos falar aqui sobre receita líquida por segmento, né? Ou seja, comparando aqui, né, forte desempenho no mercado interno e externo, né? A companhia também é muito atuante no mercado externo em geral, com todas as unidades de negócio crescendo em 2 dígitos, né? Ou seja, crescendo ali mais de 9%, 10%, principalmente
Portobello Shop e Pointer, tá? Então, comparando aqui trimestralmente, o que a gente vai falar? Relação a Portobello, né? Ou seja, a gente vê aqui a variação da receita líquida, crescimento, né? A gente está falando aqui Portobello América, 41,9% da variação da receita líquida, a Pointer crescendo 151%, Portobello Shop crescendo mais de 109%, né, da variação do trimestral e 79% Portobello. Já no semestre que nós temos aqui, né? Portobello crescendo quase 60%, receita líquida de variação, né? Portobello 77,4%, a Pointer 124% e a Portobello América 49,3%. Ou seja, cresceu muito, né, o seu mercado, consequentemente traz ali uma receita líquida maior no período, tá? Agora, drivers de receita líquida, né? Crescimento suportado pela maior atuação como varejo, aumento de volume acima do mercado, melhor gestão de preços, né, mix, né, e câmbio favorável nas exportações. Então, o que nós temos aqui em relação? Primeiro, varejo, estão aí atuando, né, com a capacidade maior de Portobello Shop, ou seja, mais lojas na parte comercial maior, aumento de volume acima do mercado, ou seja, real estate muito aquecido, então volume muito forte, até aumentando a capacidade fabril, melhor gestão de preço mix, ou seja, precisa ter uma política de preço, né, muito boa, principalmente diminuindo o custo, ou seja, como que eles conseguem uma margem maior? Tem que diminuir custo, né, e aumentar a capacidade de volume. E câmbio favorável nas exportações, né, que tiveram ali no trimestre passado. Tá? Então a gente vê aqui receita líquida também crescente, teve um efeito cambial negativo de 0,5% e também um crescimento muito grande, tanto em volume quanto em preço mix. Tá? Então, ou seja, volume crescendo 40%, está falando aqui na base trimestral. Já no semestre teve um ganho no câmbio de 4%, também um ganho de mix e também um ganho de volume. Tá? Ganho de mix, de preço mix de quase 41% e mais de 25% em incremento, né, de volume. Tá? Margem bruta por segmento, está falando aqui de uma maior rentabilidade, suportada por ganho de margem bruta em todas as unidades de negócio, com destaque para Portobello Shop e Pointer, né, como a gente já falou anteriormente, né, desses dois principais pontos. Tá? Então, lembrando mais uma vez, Pointer crescendo mais de 301% de variação de margem bruta ajustada e recorrente no trimestre e 304%. Lembrando que outras unidades crescendo ali mais de 71%, que começa ali com Portobello América, quando a gente fala na base semestral. Tá? Drivers de margem bruta, que traz margem, né, para a companhia de forma geral. Em função do aumento de preço, ou seja, a companhia está observando um maior volume, o que ela vai fazer? Ela vai repassar preço, né? Você vai aumentar preço, vai ganhar margem com repasse de preço, porque a demanda está muito forte. Né? Melhoria de mix, ou seja, melhoria de SKUs, né? Ou seja, melhoria também para atender o mercado de uma forma melhor, acima da pressão de custo. Então eles estão melhorando até mesmo mais o mix do que o custo, então eles conseguem compensar com isso, combinado com um câmbio muito favorável. Tá? Então a gente consegue ver esse relação de ambiente, né, crescendo muito sobre preço, volume e câmbio, como a gente falou no gráfico anterior, mas a gente está falando aqui na relação, né, de drivers da margem bruta, que realmente contribuiu aqui do primeiro semestre do ano passado para cá. Agora a gente vai falar de despesas, G&A, né, eu repeti algumas vezes, né, que eles estão reduzindo muito despesa, né, estão muito disciplinados em relação a isso, né, com rigor aí nas suas escolhas, resultou numa diluição de despesas de vendas e G&A, né, como percentual da receita líquida. A gente sempre compara sobre receita líquida, né? Então, o que acontece aqui? Em relação a despesas gerais administrativas, caiu 0,8 pontos percentuais, vendas caiu mais 6,2 pontos percentuais e despesas operacionais também, quando a gente coloca na base do primeiro semestre, assim como também no segundo semestre, né, desse ano com o ano passado, também caíram em todas as vertentes aqui, muito próximos, tá? No número semestral que eu acabei de falar. Agora a gente vai falar de geração de caixa operacional, EBITDA, crescimento de EBITDA em termos absolutos nos últimos 4 trimestres em função da melhoria da margem bruta. A gente falou lá atrás de margem bruta, né, os drivers da margem bruta e disciplina na gestão de despesas. Então, aqui a companhia com uma margem EBITDA, né, 17,8%, um EBITDA de 82 milhões de reais, né, a gente está falando de mais de 426%, como eu falei anteriormente, comparado ao segundo trimestre de 2020, como foi uma base muito ruim, né, uma base muito atípica em relação à Covid. Tá? Aqui, lucro líquido, crescimento do lucro líquido devido a maior EBITDA, menor custo financeiro, né, ou seja, redução da dívida e juros, como eu falei lá no comecinho, né, que eu falei sobre dívida líquida sobre EBITDA, combinado aí com melhor líquido efetivo de impostos. Tá? Então, a companhia tendo esse fator, cresceu ali o lucro líquido de 358%, né, mais de 358% comparado ao segundo trimestre do ano passado, mais de 40,3 milhões de reais. A gente já comentou desse número anteriormente. Tá? Dívida líquida, então alguns pontos eu já falei, dívida líquida por EBITDA, mas vamos falar da composição da dívida, né? Como que eles fizeram essa redução da dívida, né? Ou seja, alavancagem financeira para melhor nível histórico, né, devido ao aumento do EBITDA. Ou seja, eles nunca tiveram uma alavancagem financeira tão baixa. Qual que é essa alavancagem financeira? Tinha falado anteriormente, vou repetir aqui, 1,6 vezes dívida líquida por EBITDA, que a gente está logo aqui, ó. Ficou em 5,1, reduziu para 1,6, menor patamar histórico de alavancagem financeira da Portobello, tá? Quando a gente compara aqui em relação até mesmo, né,
do que a companhia tem de caixa, né, disponibilidade de caixa, 174,2 milhões de reais. Dívida para esse ano, 82 milhões de reais. Para o ano que vem, está até acima da disponibilidade, 235,6, 2023, 139 milhões de reais. Né? Então, o que a companhia tem aqui, ela tem algum cronograma de amortização que comunicou ao mercado no dia 13 de agosto. Né? Então, eles emitiram ali em relação a um custo de CDI mais 2,85 ao ano. Eles fizeram aqui duas tranches, né? A primeira captaram 30 milhões de reais no prazo, né, de 5 anos, com 2 anos de carência. A segunda tranche captaram 100 milhões no prazo de 6 anos, com 2 anos de carência. Tá? Inclusive, a composição da dívida, a maior parte, 65% de longo prazo, 34,7% de curto prazo. E maior parte, né, está relacionado, né, principalmente, né, com moeda local, ou seja, a companhia tem 94,7% do endividamento indexado ao real e também praticamente ao dólar, né, 5,3% a moeda estrangeira, apesar da companhia também ter, né, uma exportação de uma forma muito crescente representativa na companhia. Qual que é o custo médio da dívida? 6,1% ao ano, né? E qual que é o duration da dívida, né? Médio ali, 3,6 anos, tá? Quando a gente fala aqui de agente de risco, a Fitch Ratings, né, coloca aqui como BBB, né, a nota de crédito também da Portobello, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dos números, né? A gente não tem nenhum consenso, né, de analista, a gente só vê aqui que os números do ano passado, né, foram mais de 474 milhões de reais de dívida líquida. Também a companhia teve ali um lucro líquido ajustado de 128 milhões de reais, lembrando que não tem nenhum consenso, né, de mercado para as ações da Portobello, tá? Mas falando sobre recomendações, temos somente uma por aqui, né, que é a Portobello em relação à Eleven, colocando compra a R$13, tá? É somente uma recomendação por aqui, Daniel Morales. É isso aí, Alex. E para finalizar então, Alex, vamos com os dados da Raia Drogasil? Vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre o setor, né? Inclusive eu estava até comentando, né, um pouquinho anteriormente sobre esse setor aí, principalmente que vem crescendo muito forte, né, ou seja, tanto por iniciativas digitais, crescimento de loja, e a Raia Drogasil, né, é um dos maiores e o maior player, né, não vou falar um dos maiores, é o maior player, né, do setor, que também vem se consolidando, seja com criação de novas lojas, iniciativas digitais, não só agora, durante a pandemia, vem aperfeiçoando, vem acelerando, né, nos últimos trimestres, que trouxeram aí números adicionais positivos. Tá? Então, isso que a gente vai falar um pouquinho, né, nas principais iniciativas, nos principais números financeiros e operacionais da Raia Drogasil. Tá? Destaques do trimestre, né? Farmácias. 2.374 unidades em operação, então, ou seja, como eu falei, crescimento, né? Ou seja, eles estão se consolidando, aumentando, regiões, expansão, 62 aberturas de lojas. Tiveram encerramentos? Fecharam alguma loja no período? Fecharam. Quantos? 7 farmácias, mas quantas eles abriram? 62 farmácias, ou seja, net positivo. Market share, com esse crescimento de lojas, ganharam market share, né? Ganho nacional de 1,1 ponto percentual, com ganho em todas as regiões, ou seja, onde eles estão, eles ganharam market share, ganharam participação de mercado. Receita bruta, 6,2 bilhões, crescimento de 32%, versus o segundo trimestre, né, que foi um resultado muito ruim comparado, né, à relação atípica com o Covid, e de 40% comparado com 2019. Ou seja, mesmo tirando o efeito do Covid, que o segundo trimestre de 2019 não teve efeito do Covid, cresceu 40%, ou seja, até mais do que o efeito da crise. A margem de contribuição, 10,8%, crescimento de 80%, comparado ali, né, a expansão ali, né, de margem com o segundo trimestre de 2020. EBITDA ajustado 497,1 milhões, também uma margem de 8%, crescimento de 114%, crescendo mais de 100%, né, também de EBITDA. Lucro líquido ajustado, 232 milhões de reais, né, a companhia com uma margem de 3,7%, um crescimento de 276%. Fluxo de caixa, né, fluxo de caixa livre negativo, né, de 302 milhões, colocando aqui 387,3 milhões de consumo total. Tá? Então a gente tem que separar muito bem esses dois números. Plataforma de saúde, aí sim a gente tem o lançamento, né, da Vitat, né, nova plataforma para promoção de saúde integral, e na parte sustentabilidade, né, ou seja, anúncio de objetivos e metas para 2030, ou seja, iniciativas de ESG, tá? Tudo na parte social, ambiental e governança. Tá? Bom, agora eu falei bastante, né, sobre os principais destaques, agora eu vou destrinchar um pouco desses números aqui operacionais para todos vocês. Então, como a gente falou anteriormente, fecharam 7 farmácias e abriram quanto? 62 farmácias, como eu comentei anteriormente. Reiteraram o guidance deles, né, de 240 novas unidades por ano para 2021 e 2022, ou seja, estão crescendo muito forte, estão crescendo mais de 200 farmácias, né, de abertura por ano todo. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles observam que tem ganho de market share, pode ter ganho de mix, pode ter relação de sinergia com omnicanalidade, adensamento de rota logística, diversos argumentos
né, crescimento da economia, com diversos drivers. Né? Então, o que a gente consegue observar aqui em relação tanto fechamento e abertura de lojas nos últimos trimestres e distribuição etária, né, do portfólio. Né? Ou seja, a maior parte do portfólio, está falando em torno de 66%, 68%, são lojas maduras, ou seja, lojas que já estão rodando há mais de 3, 4 anos. Tá? E por outra parte, né, tanto a loja que está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a gente está falando de torno de 10% para cada maturação de loja, tá? Então isso que a gente consegue observar é uma diversificação geográfica e segmentação de clientes, né, que ataca, né, o público determinado ali na sua base geográfica no Brasil todo, né, no seu posicionamento estratégico. Em relação à receita bruta consolidada, também crescendo bastante, né, crescendo 40% desde 2019, efeito que não foi ali prejudicado pela pandemia. Mix de vendas de varejo, né, a gente consegue ver a parte de marca, né, própria também rodando ali um crescimento de 32%. Genérico também é uma frente muito interessante, não está, né, nessa apresentação, mas é muito interessante lembrar, né, que o mercado de genéricos no Brasil, né, corresponde a 30%, tá? Quando a gente fala aqui em relação a mercado. E lá nos Estados Unidos, a gente estava falando de um número de aproximadamente 90%, ou seja, o mercado mais maduro, né, o maior mercado do mundo. Então demonstra que, principalmente não só a Raia Drogasil, mas outros players também observam um crescimento muito forte no genérico, que é, né, um medicamento, né, muito mais acessível, que tem mais escala, né, tem mais competitividade em relação a marcas mais fortes, mas depende muito da região, se depende do mix de preço, depende de diversos fatores, mas o genérico é uma frente de crescimento, assim como o OTC e perfumaria, né, beleza, né, ou seja, higiene, né, também crescendo bastante. Inclusive o Brasil é um mercado muito importante, olhando globalmente, né, em relação à perfumaria, né, em relação à beleza, né, os brasileiros investem muito nisso, tá? Não só mulheres, mas também como homens e todas as faixas etárias, tá? Então a gente consegue ver um crescimento de mais de 24,8% comparado com o trimestre do ano anterior, segundo trimestre de 2020, tá? Ganho de margem bruta foi de 0,8 pontos percentuais, principalmente em função de ganho inflacionário sobre os estoques, né, ou seja, o ponto, né, inflacionário pegou por aqui, mas a melhoria no ciclo de caixa, né, e 11,3 dias. Então, o ciclo de caixa é muito interessante quando a gente olha aqui relação de capital de giro também, tá? Então, o ciclo de caixa, colocando aqui o que eu acabei de falar, estoques, né, caiu, né, de 118 dias para 102 dias, foi interessante, estão desovando, mas estão girando mais o estoque mais rápido, isso é bom. Estoque parado, isso é ruim, né, ou seja, precisa gerar o estoque. Fornecedores e também recebíveis, a gente consegue observar logo nessa linha abaixo. Margem bruta também, rodando ali, né, a 28,8%, né, até ali quase em linha, né, com o segundo trimestre do ano passado, mas acima dos últimos trimestres, tá? Também a gente consegue observar esse ganho muito forte de participação da receita bruta, tá? Então, esse é um dado bem interessante. Diluição, né, quando a gente fala aqui de despesas, né, 2,1 pontos percentuais com despesas de vendas, somado com ganho de margem bruta, ou seja, se teve ganho de margem bruta, diminuiu despesa, gerou uma expansão de quase 3 pontos percentuais na margem de contribuição, que está logo aqui, que ficou em 10,8%, falei lá nos destaques, lá no comecinho da apresentação. Despesas com vendas também sobre a receita bruta, também diminuiu, era 20%, diminuiu para quase 18%, né, então, ou seja, isso também é um ponto bem interessante. Quanto menor, melhor, tá? EBITDA totalizou ali 497 milhões, né, 497,1 milhões de reais no segundo tri, crescimento de 114%, uma expansão de 3 pontos percentuais na margem e também, né, uma diluição, né, de 0,1 pontos percentuais em G&A, tá, despesas gerais administrativas, que está logo aqui, tá? Então, ou seja, digitalização de saúde, tecnologia, né, redução de custo e escala, diminui também, né, em relação à despesa. E EBITDA também, né, ou seja, a gente consegue observar aqui com o efeito do FRS 16, 11,1%, né, de margem EBITDA, e também a companhia, né, representando aqui no trimestre 2.272 farmácias operando, né, desde 2020, e também tem alguns números interessantes, como margem EBITDA de 8,2%, comparável aqui em relação ao ano passado. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre ganhos não recorrentes, que é interessante para a gente colocar nesse número do EBITDA, né, ou seja, essa tabela é bem importante para a gente entender um pouco mais sobre isso, ou seja, eles registraram 52,2 milhões de reais de ganhos não recorrentes, não operacionais, em sua relação principalmente relacionados a créditos, né, de PIS e COFINS no período ali anterior, né? Ou seja, não só a Raia Drogasil, mas as maiores companhias, né, que estão listadas em bolsas tiveram esse ajuste, né, não recorrente, então isso vai ser de uma forma muito normal, como posso dizer, nas empresas de capital aberto, esse reconhecimento de crédito, né, de PIS e COFINS na base de cálculo da companhia, tá? Bom, lucro líquido ajustado, 232 milhões de reais, né, no segundo tri, crescimento de 276%, uma expansão de 2,4 pontos percentuais na margem versus o ano passado, tá? Lembrando, a companhia reportou ali uma margem, né, líquida ali de 3,7%, como eu comentei, 232 milhões de reais, anterior no ano passado,
61,7, ou seja, um ganho muito forte, até superando os últimos trimestres, que demonstra aí, né, não só a resiliência, mas o crescimento de número de lojas, digitalização dos seus processos, logística, diversos argumentos aqui, tá? Bom, Marketplace, né, tirando aqui um P, né, agora a gente vai falar de 3P, né, Marketplace de forma geral, já oferece milhares de produtos, complementando o sortimento em saúde e bem-estar, ou seja, produtos que eles não são core, né, ou seja, produtos que eles não oferecem de forma direta, né, tem parceiros para ampliar esse leque, né, de produtos de opcionalidade para o cliente, até aumentar a fidelização por si só. Então, RD, né, Raia Drogasil Marketplace, aborda ali a Raia, né, e a Drogasil, diversos produtos, olha que interessante. Tem aqui, né, relógios inteligentes, né, secador, enfim, até mesmo, né, granola, cadeira de roda, tem diversos produtos, diversas SKUs que englobam esse tipo de produtos. O número de sellers cresceu bastante, era 12, agora 136. SKUs disponíveis, 28,6 mil SKUs, a gente está falando mais de 1.000, né, cresceu muito, ou seja, por que cresceu? Porque teve mais número de sellers, mais número de vendedores. SKUs únicos vendidos, 6,9 mil, né? Ou seja, a gente está falando aqui, principalmente, antes era 0,3, ou seja, aumentou bastante, lembrando que ainda a base, né, comparativa é bem pequena, que eles ainda estão implementando, estão crescendo, estão aí diversificando, né, utilizando inteligência artificial, utilizando aí principalmente, né, o seu corpo técnico muito bem qualificado para crescer, né, essa parte aí de 3P, né, de Marketplace, tá? Agora a gente vai falar da RD Ventures, né, que é bem interessante, né, que é o braço de Venture Capital, né, junto aqui a Cuco Health, né, focada aí na aderência ao tratamento, reforçando o ecossistema de varejo de saúde. Então, para quem conhece, né, ou seja, quais são os braços deles, né? Lembrando aqui, eles têm a Raia Drogasil, né, que todo mundo já conhece. Eles têm algumas marcas próprias aqui no varejo, né, que sai aqui do escopo da Raia Drogasil, que entra na parte mais de venture, né, ou seja, marcas pequenas, mas são marcas ali que atacam um público mais nichado, né, o Needs, né, focada na perfumaria, né, NutriGood, né, CareTech, vegan também na parte de alimentos veganos, vocês estão falando no varejo, na parte de vendas. Na parte de saúde, né, 4 bio, especialidades, Manipulê, né, ou seja, Manipulaê, né, a gente fala aqui na parte de manipulados, nessa parte de medicamentos. Agora a gente vai falar sobre varejo multicanal e marketplace, ou seja, Droga Raia e Drogasil. Tem aplicativo dos dois, né, ou seja, você pode baixar, tem parte de ofertas, né, ou seja, o que a gente está falando de ofertas? Sticks. Inclusive o Sticks também aborda dentro, né, do Pão de Açúcar, né? Então Pão de Açúcar Extra, né, Drogasil, Droga Raia, tudo isso está dentro de um aplicativo só e você ganha pontos, troca por produtos, troca por vale compra, gasolina, enfim, qualquer tipo de produto tem ali nos meus pontos do Sticks, que é bem interessante, que é a parte de loyalty, né, recorrência, fidelização de cliente, assim como RD 360 Ads, tá? Promoção de saúde, também tem algumas marcas como TechFit, Tecnonutri, né, Healthbit, e acesso e aderência a tratamento, Universe e Cuco Health, como eu falei aqui, que eles adquiriram, né, recentemente a marca, né, Cuco Health, focada ali, acesso e aderência ao tratamento. Tá? Ou seja, a gente está vendo aqui diversas vertentes onde eles atacam, saindo não só do varejo, crescimento da loja, mas indo para diversas vertentes que ainda são pequenas, mas acreditando nesse braço de venture. Tá? Então o que nós temos aqui em relação à expectativa, né, o mercado espera um lucro operacional no terceiro trimestre de 349 milhões, lembrando que no último trimestre foi de 334 milhões de reais. No quarto trimestre espera-se uma melhora comparado ao terceiro trimestre, 385 milhões. Já no primeiro trimestre, superando todos os trimestres anteriores, caso esse número, né, tenha aí, né, uma afirmação até lá no primeiro trimestre, esse é o consenso do mercado, espera-se 468 milhões e ainda mais um crescimento no segundo trimestre do ano que vem para 492 milhões de reais de lucro operacional. E Daniel, o que nós temos aqui em comparação, né, ao consenso de mercado? Temos aqui 6 analistas recomendando compra, 11 analistas recomendando manter, né, o neutro, e 1 analista recomendando venda, né? Ou seja, o que nós temos aqui? Qual analista está recomendando venda aqui? HSBC, né, para R$ 21. A maior parte nós temos aqui Morgan Stanley colocando equal weight, ou seja, neutro aqui em linha com o mercado, 28,50. Goldman Sachs colocando compra a 33, assim como Santander também colocando neutro, né, também a R$ 33. Neutro também com o Banco do Brasil a 26,80, também R$ 25 é o preço do Credit Suisse, né? A neutro também, BTG agora sim colocando compra a R$ 31, e tá o BBA colocando Market Perform, né, a R$ 28. E também JP Morgan Overrate a 31, Ative Investimentos colocando compra a R$ 30,10 e por último nós temos Banco Inter colocando como neutro a R$ 29, Daniel. Então, ou seja, diversos analistas recomendando o ativo, né, e cada um, né, tem a sua opinião, mas isso que nós trazemos aqui sempre com uma qualidade, né, falando aqui dos números operacionais financeiros e também as últimas iniciativas da companhia e perspectivas de acordo com a Raia Drogasil, Daniel. Tá certo, valeu então, Alex, obrigado então pela
pela parceria hoje aqui no BMC Business. Brigadão aí, até a semana que vem. Muito obrigado, Daniel. Sempre uma honra compartilhar aqui, né, a bancada, né, da BMC News contigo e falando aqui das principais empresas da Bolsa. Um grande abraço para você, para toda a equipe e para todos que nos acompanham. Um grande abraço. Valeu, Alex. Brigadão. É isso aí, gente. Valeu. E lembrando também que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto com tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Daniel Morales, vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação. Vem aí, Hanna Beltrão, Rafael Lara no BMC Now. Obrigado, a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!